possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve luz que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descer o rio para de cada vida esse rio anos, falando de Jesus mais puro. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou verdade, eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou verdade, eu estou aqui. Nunca houve luz que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descer o rio para cada vida esse rio que emana da cruz, falando de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou verdade, eu estou aqui. Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou verdade, eu estou aqui. Sou verdade, eu estou aqui. Sou verdade, eu estou aqui. Louvado e agradecido seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, Deus do céu e da terra, que opera milagre, mas também que faz de cada um de nós um milagre que caminha sobre a face dessa terra. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aí, meu Senhor? Mateus 14, 29. Bem, podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Só um versículo. Meus irmãos, a vida e a Bíblia nos apresenta alguns tipos de tempestades. Talvez a mais popular que nós conhecemos é a tempestade psicológica. Ela é conhecida comumente entre nós como tempestade em copo d'água. Na verdade, a tempestade não existe, ela só existe na nossa cabeça. Está tudo certo, mas a gente imagina que está acontecendo alguma coisa
E a gente passa a acreditar nessa ilusão de que está de fato acontecendo uma coisa enorme, grande, assustadora, e ela fica classificada, portanto, como tempestade psicológica. Ela não existe, é só um negocinho, mas a gente gosta de fazer tempestades em copo d'água. Uma outra tempestade que a Bíblia nos apresenta, a vida e a Bíblia nos apresenta, é a tempestade que nós chamamos de consequenciais. Tempestades consequenciais. Essa está registrada no livro de Jonas, capítulo número 1. Ela vem como consequência das nossas ações. Bom, você já conhece a história de Jonas, sabe que Deus mandou Jonas pregar em Nínive, mas Jonas não queria ver aquele povo sendo transformado, abençoado, salvo, portanto decidiu ir em direção à Espanha, Tarsis. Sentido contrário, na verdade, porque Nínive ficava exatamente para o outro lado, leste-oeste. Tarsis, oeste, Nínive, leste, é do outro lado. No meio do caminho, Deus mandou uma tempestade, com a finalidade de reposicionar o seu profeta, com a finalidade de reposicionar o processo. Então existem tempestades que são psicológicas, tempestade em copo d'água, mas também existe essa tempestade que é consequência dos nossos atos, das nossas ações. Agora, a Bíblia nos apresenta uma outra tempestade em Marcos, capítulo de número 4, ali a partir do verso 35, 36, cuja finalidade é atrapalhar aquilo, tentar atrapalhar aquilo que nós, como igreja, podemos fazer. Capítulo 5 do livro de Marcos é a libertação histórica do gadareno endemoniado. Mas antes do capítulo 5, nós temos o capítulo 4 e o final do capítulo 4 com essa tempestade. Por quê? Gadara era uma região que estava do outro lado do mar da Galileia, do lado de cá, Cafarnaum, Tiberíades, local onde a maioria dos discípulos viviam e moravam. Mas Jesus propôs uma travessia para a região de Decápolis, uma região com 10 cidades. Gadara é uma das cidades. Nessa cidade tinha um cemitério. Neste cemitério tinha um homem aprisionado e acorrentado por espíritos malignos. Uma legião de espíritos malignos tomava conta deste homem. É tanto que quando Jesus pergunta para ele assim, qual é o seu nome, ele não responde o nome dele, ele responde o nome da legião. E os próprios espíritos malignos falando na boca dele justifica a razão do nome. Legião, porque somos muitos. Bom, nós já aprendemos aqui que muitos vivendo em apenas um é a total impossibilidade desse um ser quem ele é. Muitos vivendo em uma pessoa só impossibilita essa pessoa ser quem ela de fato é. É o caso deste homem. Ele está impossibilitado de ser quem ele é. Por isso está morando, vivendo, dormindo no cemitério, com uma força bruta o suficiente para quebrar as prisões e as amarras que lhe eram colocadas. Clamavam de dia e de noite, e havia um projeto não só de salvação, Paulo, para este homem, como também para a região inteira de Decápolis. Então, antes de Jesus chegar no cemitério, onde está este homem, na região de Decápolis, tem uma tempestade. Bom, na minha humilde opinião, essa é uma tempestade maligna, porque tudo aquilo que tenta atrapalhar a obra de Deus, ela se configura como uma coisa maligna. Até aquilo que é feito por amor, até aquilo que é feito por zelo, tentou impedir a obra de Deus, se torna maligno. Você quer ver uma coisa? Mateus 16, Jesus está caminhando com os seus discípulos, ensinando algumas coisas dentro do reino de Deus, quando de repente, lá por volta do verso 22, 23, ele diz assim, gente, eu preciso ir para Jerusalém, lá eu serei entregue, serei morto. Aí Pedro toma a palavra e diz assim, Senhor, de maneira nenhuma.
Eu não vou deixar o Senhor ir para Jerusalém, para que o Senhor voa. Isso não pode acontecer. E a Bíblia diz que Pedro começou a repreender Jesus por amor, por zelo, porque não queria ver o seu mestre sendo morto, crucificado. Porém, a resposta de Jesus para Pedro foi o quê? Para trás de mim, Satanás. Porque ainda que seja por amor, ainda que seja por zelo, se você se torna um impedimento da obra de Deus, o que sobra para nós é para trás de mim, Satanás. É mais ou menos assim, vou dar um exemplo bem simples para a gente poder entender. A gente tem um filho, nosso filho está doente. Aí ele diz assim: quero ir para a igreja. Aí a gente diz: não, meu filho, fica aqui, hoje você não está bem, fica aqui que papai vai cuidar de você, ou mamãe vai cuidar de você. Peraí. O que nós deveríamos ouvir nessa hora, se o nosso filho ir embora quando a gente quer ir para a igreja, quer viver as coisas de Deus, e a gente está tentando impedir, é para trás de Deus. Ainda que seja por amor, ainda que seja por zelo. Então qualquer coisa que se levanta para tentar impedir a obra de Deus, ela se configura como uma coisa maligna. Portanto, essa tempestade de Marcos capítulo 4, verso 36 adiante, para mim, na minha opinião, é uma tempestade maligna. Tanto que Jesus teve que repreender essa tempestade. Ele repreende para que ela pudesse ir embora. Uma outra tempestade é essa tempestade que nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vou classificá-la como tempestades existenciais. Elas simplesmente existem e a maioria de nós atravessamos por ela. Não há nenhuma intenção maligna, não é uma tempestade consequencial, também não é uma tempestade psicológica, não é uma tempestade incomodada, não. São tempestades inerentes à vida, nós passamos por ela. Agora, essa tempestade está acontecendo. Jesus havia ido orar no monte e ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e atravessassem para outra margem. Entrando os discípulos no barco, veio essa grande tempestade existencial. Não é maligna, não é consequencial, não é psicológica. Bom, a minha pergunta é: por que as tempestades existenciais existem? Qual é a finalidade? Se a finalidade da tempestade consequencial é reposicionar o servo de Deus e colocá-lo exatamente onde ele precisa estar para que a obra aconteça, e se a tempestade maligna ela tem a finalidade de tentar, nem sempre consegue, às vezes consegue, mas nem sempre, tentar impedir aquilo que nós como igreja podemos fazer, qual é a finalidade da tempestade existencial? Por que existem esses dias nublados, complicados, difíceis de atravessar? Mesmo quando a gente não tem culpa, mesmo quando não há uma interferência maligna, bom, penso eu, a partir da experiência de Pedro, que as tempestades existenciais, elas existem dentro de uma natureza pedagógica. Ela tende a nos ensinar alguma coisa. Todas as vezes que eu e você atravessarmos ou passarmos por algum tipo de tempestade existencial, é bom a gente ficar atento, porque Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. É certo que aprenderemos? Não, tem gente que passa pela tempestade e não aprende. Tem gente que passa pela luta e não aprende, passa pelo vale e não aprende, vai passar de novo, reprovou, passa de novo, é igual a escola. Está na terceira série, reprovou, vai de novo, reprovou, vai de novo. Então é bom que a gente esteja atento, irmãos, àquilo que Deus está tentando nos ensinar nas tempestades existenciais. Aqui ficou claro para a gente que nas tempestades existenciais nós podemos melhorar a nossa experiência com Deus. Eu acho que essa é um dos ensinos mais básicos que nós podemos tirar das dificuldades que nós enfrentamos. Nós podemos, depois da tempestade, ter melhorado a nossa experiência espiritual com Deus.
Em toda tempestade existencial há uma oportunidade de melhorar. Você pensa bem, irmão, está tendo uma tempestade, Jesus está longe, daqui a pouco eles estão preocupados, Jesus vem andando sobre as águas e diz: não temas, sou eu. Então Pedro e os discípulos disseram: mestre, estava achando que era um fantasma. De repente Pedro levanta a coisa e diz: se és tu, Senhor, então eu sei, manda-me ter contigo sobre as águas, porque vai acontecer. Olha só. Aí Jesus diz o quê? Vem. É o texto mais lento. E respondendo-lhe, disse: vem. Você quer vir? Vem. E Pedro, pela fé, andou sobre as águas. Depois que esse episódio acabou, você imagina o comentário. Essa parte a Bíblia não conta, né? Mas você imagina o comentário entre os discípulos. Você imagina se tivesse sido o pastor Nivaldo que andou sobre as águas. Você imagina eu e Paulo depois lá em casa conversando. Pai, você viu aquele momento, a gente estava no barquinho, a gente pensou que ia morrer, Jesus apareceu, mas o pastor Nivaldo, meu Deus, o pastor Nivaldo fez uma coisa extraordinária, ele andou sobre as águas, para nos ensinar que numa tempestade existencial nós podemos melhorar a nossa espiritualidade, a nossa experiência com Deus. Certamente, irmão, depois de tempestades existenciais, nós somos mais fortalecidos. Talvez essa seja a razão pela qual nós estamos na fé até hoje. De tempestade em tempestade, nós temos atravessado e temos nos fortalecido. Estamos de pé para a glória de Deus, porque em cada tempestade o Senhor está nos ensinando alguma coisa e nós temos aprendido. Eu tenho certeza, se eu chamar qualquer um de vocês aqui e disser: conte uma tempestade que vocês passaram existencial e conte o que você aprendeu, certamente teremos alguns testemunhos ali. Bom, mas agora não nos espera, eu quero convidar o pastor Nivaldo para fazer essa oração final. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por essa palavra. Deus está te ensinando. Colocação dos seus pés, beleza? Sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos aqui pela fé. Amém? Vamos orar. Não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus ele se faz presente. O Espírito Santo de Deus ele se faz presente. Então peça. Eu nessa manhã só quero agradecer. Mediante as lutas, a dificuldade, as tempestades da vida, eu agradeço ao Senhor mais uma vez. Estamos aqui, podemos juntos dizer que só o Senhor é Deus. Vencemos mais um dia porque tiramos esse tempo para colocar o Senhor como a primazia nessa manhã. Senhor, eu coloco o Senhor como primeiro nas madrugadas e todas as quarta-feiras. Assim, ó Pai, todos os dias eu coloco o Senhor como primeiro. O Senhor vai nos acrescentar nesse dia paz, amor, alegria, bonança, prosperidade. O Senhor venha nos aumentar em nós o desejo, ó Pai querido, de te servir a cada dia, de te adorar, de te bendizer e reconhecer que só o Senhor é Deus, que pode fazer, que pode realizar sonhos, que pode realizar e fazer milagres. Faça o milagre da minha vida, faça o milagre da vida do meu irmão, da minha irmã. Não sei qual milagre eles estão, ó Pai, precisando, mas faça segundo o teu querer e a tua vontade. Nos abençoa, nos dê uma quarta-feira abençoada e maravilhosa. Eu te agradeço, não de pé, eu não consigo. Por mais que eu tente, Senhor, eu preciso me curvar, porque eu não sou digno. Eu não me acho digno de estar na cor de mim. Mas o Senhor achou graça em nós. Nós te rendemos, ó Pai, dizendo: grande tu és. Como o Senhor se apresentou para Moisés, aquela sarça ardente. Eu, Senhor, eu sou o que sou. Eu sou o Deus da cura, eu sou o Deus do milagre. Isaías vai dizer que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Ele é o
príncipe da paz, o unigênito, o Filho de Deus, o imutável, aquele que operou no passado, opera no presente. Ele não mudou, ele ainda continua sendo o mesmo. Se você tiver fé, acredite que algo vai acontecer, algo novo vai acontecer na sua vida, na sua história. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Mais uma vez eu te agradeço, ó Deus. Nos leva para os nossos lares, ó Pai. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção, a vitória sobre a vida dos meus filhos e das filhas. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e a força e consolação do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Com paz, que o Senhor nos abençoe. Se o Senhor é por nós, operando Deus, e nada possa impedir as bênçãos do Senhor de chegar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Receba a bênção do Senhor, que Deus te dê um dia abençoado. As palmas vão ouvir ao Senhor.